Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Estamos aqui para o nosso nono episódio do Porção Dobrada. 9 episódios já. Olha quem diria, que bênção, né? O programa está virando rotina na, na manhã dos nossos amados irmãos, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitos irmãos têm nos acompanhado, eu agradeço por isso. E se você está chegando agora, deixa seu like, ajuda para que seja divulgado para mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe essa mensagem após você ouvir com a pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Tem pessoas que a gente conhece que a gente sabe que precisa ouvir essa mensagem, né? Então, assim, hoje nós vamos estudar Gálatas. Gálatas 6, de 8 a 10. Então, para você já ir localizando na sua Bíblia, né? Gálatas 6, de 8 a 10, com calma. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui as introduções. Eu costumo falar sempre, né? E os irmãos já devem estar acostumados, que eu gosto de colocar um louvor baixinho, né? Para a gente já ir sentindo a presença do Senhor. Então, o irmão que gostar, que quiser, pode colocar um louvor baixinho. Infelizmente, eu não posso colocar aqui no YouTube por conta dos direitos autorais, senão eles derrubam o vídeo, tiram o vídeo do ar. Mas os irmãos, na casa dos irmãos, podem fazer sem problema nenhum. É até bom, né? Hoje não deu tempo de preparar meu café. Estou aqui sem café hoje, mas vamos seguir, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos assistido, todos vocês que têm intercedido por nós. Gostaria de pedir que continuem intercedendo. Amanhã eu estarei indo a Muriaé para tentar novamente fazer a quimioterapia que eu não consegui fazer na última segunda. Então peço aos irmãos que estejam orando. Segunda-feira eu tenho compromisso em Muriaé, sexta-feira eu tenho compromisso lá de novo. Então peço aos irmãos que continuem orando, porque a batalha é gigante. Mas estando com Deus, estando com Jesus e tendo a intercessão, o apoio dos irmãos, é o que nós vamos falar aqui um pouquinho hoje também, fica mais leve, mais fácil. A gente tem a plena convicção de que a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor é tão grande que mesmo em meio a tamanha tribulação, onde os médicos dizem que não existe mais cura, a gente segue crendo na cura, a gente segue crendo no milagre, e o nosso Deus é um Deus de milagre, né? E se eu for curado por Ele, glória a Deus, vai ser para glorificar o nome do Senhor. E se eu não for curado por Ele, glória a Deus do mesmo jeito. O Senhor tem colocado no meu coração alguns projetos, como foi assim o Pode Crer, que inclusive hoje, ontem, nós recebemos aqui o irmão Tarcísio Figueiredo, né? Que é um grande servo do Senhor, foi um excelente bate-papo, um homem de Deus usado pelo Senhor. E se você ainda não viu, te convido a assistir. Podcast excepcional de sexta-feira também com o pessoal da igreja Vida na Vida, falando sobre o impacto profundo. Falando isso hoje, também tem impacto profundo na vida. Completamente grátis, não precisa fazer inscrição, você é convidado. É, então, assim, foram excepcionais. E eu agradeço a Deus por ter colocado esses projetos no meu coração e agradeço também aos apoiadores, né? Nós temos a Top Doces, a Werneck Celular, o Gás Forte do Marquinho, Mercearia, Mercadinho Preço Bom, Inove Contabilidade, Padaria Cesário, Elevita, Denisa Móveis, StarTech Info, Isas Lanches, e eu acho que eu estou esquecendo alguém. Eu acho que estou esquecendo alguém. Mas são apoiadores. Agropet do meu irmão Itamar. É, são apoiadores que ajudam esse canal a acontecer, né? Consequentemente, estão ajudando o meu tratamento. Todo o dinheiro que a gente arrecada aqui com o podcast, com as
doações que vocês fazem é destinado ao meu tratamento lá em Muriaé. Eu fiquei até assustado com uma notícia que eu vi essa semana no Instagram que os, o ministro do STF falou que não vão poder mais solicitar remédio via judicial, remédio que não fazem parte da grade do SUS. Isso me assustou bastante, porque nós temos necessidade disso e a médica solicitou uma medicação, porque meu fígado tem entrado em necrose, para poder controlar isso e o SUS não cobre. E a medicação, os primeiros orçamentos que a gente fez, ficou em torno de 57 mil por mês. 57 mil por mês. A medicação são 2 aplicações por mês. Então, espero que isso caia por terra. Estamos orando a Deus para que sejam só falácias e vamos seguindo, né, meus irmãos? E se você quer ser um apoiador do canal, do meu tratamento, esse QR Code que está aparecendo aí é um QR Code Pix. Tem a chave Pix na descrição. Você pode contribuir com qualquer valor, será muito bem recebido, tá? E é isso. Se você já localizou na sua Bíblia, Gálatas, versículo 6, de 8 a 10, comenta aí embaixo alguma coisa para a gente já poder seguir. Bom, enquanto isso, vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo discernimento, agradecendo por mais um dia. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, bendito sois, Pai, pois sois grandioso demais, pois o Senhor é misericordioso demais, pois o Senhor derrama a tua graça sobre nós, Pai, e mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos dá a chance de nascer de novo, se tornar nova criatura e nos fazer filhos de Deus. Ó Deus, obrigado por tamanho amor, obrigado por enviar seu Filho para que morresse por nós. Obrigado, Pai, por deixar seu Espírito Consolador que nos alcança no dia de hoje. Peço, Pai, que o Senhor possa nos encher cada vez mais do seu doce Espírito, para que possamos, aonde formos, não mais transparecer nós, mas que o nosso rosto transpareça a Ti, Pai. Ó Deus, nesse momento eu gostaria de entregar esse estudo, para que o Senhor possa ser glorificado nesse momento. Abra nossas mentes, abra nossos corações, para que tenhamos entendimento do que for falado aqui agora. Ó Pai, o Senhor tem sido soberano, o Senhor tem sido provedor, o Senhor tem sido um Pai zeloso. E por isso, Pai, nós, transbordantes de gratidão, oramos ao Senhor. Mas mesmo sem merecimento nenhum, Pai, eu oro no sangue do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos livra, né? Deus nos dá discernimento, Deus nos dá sabedoria e, acima de tudo, Deus está ao nosso lado dia após dia, para que possamos sentir a presença do Senhor, né? Lá em Jó fala que conhecia o Deus de ouvir falar, hoje ele conhece de ver com seus próprios olhos. E assim eu tenho me sentido nesse momento de angústia, nesse momento de luta. Deus tem se mostrado para nós de diversas formas. Deus é tão grande que ele se mostra de diversas formas para a gente, né? E tudo isso eu agradeço e é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então vamos ler Gálatas 6, de 8 a 10, que diz assim: o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem,
pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família de fé. Amém, irmãos? Esses 3 versículos, mas eu vou me atentar mais ao versículo 8 no momento, que diz: o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Esses versículos, em especial o versículo de número 8, ele nos expõe de forma clara e objetiva a lei da semeadura, né, irmãos? O que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Se a gente planta o mal, a gente colhe o mal. E essa lei da semeadura é aplicada na vida espiritual nossa. Porque se você semeia na carne, você vai colher a corrupção da carne. Qual é a corrupção da carne? É a morte eterna, né? Agora, se você semeia no espírito, você vai colher os frutos do espírito, que é o que? É a vida eterna, né? Então, assim, o apóstolo, através desse versículo, ele nos adverte com as palavras simples, porém palavras muito firmes. Ele nos adverte sobre as consequências de nossas escolhas, tá? Porque assim, Deus nos fez livre para escolher o nosso caminho. Só que cada escolha que a gente faz, gera uma consequência, né? Se você escolhe praticar o mal, você vai colher o mal. Não tem como uma pessoa plantar feijão e colher pepino. Não tem como, não tem como, né? Então, assim, o apóstolo nesse versículo ele nos mostra a consequência da nossa escolha, mostrando que a vida cristã é um processo contínuo. A gente não pode parar. É um processo contínuo de plantar e colher, se lavar, e se regar, e se plantar e colher. Esse processo é contínuo, né? A gente não para de semear durante a nossa vida para a gente colher os frutos do Espírito. Não que for, não, entendam, não que nós seremos salvos pelas nossas obras. Não, não, não. A salvação é graça, é dom dado por Deus, é graça de Deus, é graça de Deus. A fé é dom de Deus e a salvação é graça. Só que quando você está no caminho de Jesus, a luz te leva a semear luz. As trevas te levam a andar nas trevas, né? Então, é, esse processo contínuo nos mostra que nós temos que viver nessa rotina, né? Porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos alcançados pela graça, né? E quando você é alcançado pela graça, você transparece a graça, né? A pessoa passa a te enxergar de outros modos. E nesse versículo, principalmente, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele mostra que tudo, os únicos responsáveis pelo que vai acontecer conosco, somos nós mesmos. Sim, irmãos, somos nós mesmos. Em decorrência das nossas escolhas. O que é que você tem escolhido para sua vida? Você tem escolhido andar no caminho das trevas ou no caminho da luz? Né? O apóstolo Paulo também, se eu não me engano, ele diz que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Você pode fazer de tudo, pode fazer de tudo, mas lhe convém.
Vai edificar alguém? Vai contribuir no seu processo de santificação? Ou vai deixar marcas do pecado em você? Então esse é o discernimento que nós temos que ter, né? É, esse versículo, a parte é, é, parte desse versículo, ele serve como um alerta para nós, tá? Para nós crentes, para não se deixar levar por falsas doutrinas e práticas que buscam a salvação pelas obras. Foi o que eu acabei de dizer. Nós não somos salvos pelas obras. As obras são frutos depois que nós somos alcançados pela graça. Então, assim, Deus tem sido tão misericordioso na minha vida que hoje eu tenho, vamos supor, condição de ajudar um irmão que está passando por um momento difícil. Isso é você ser alcançado pela obra e transparecer pela graça e transparecer com obras. Deus tem sido tão misericordioso na minha vida que eu vou lá dar um abraço de acalento naquele irmão. Deus tem sido tão misericordioso na minha vida. Eu fui alcançado pela graça de Deus de tal forma que eu vou pegar metade do alimento que eu tenho e vou dividir com um irmão que não tem alimento nenhum. Isso é você ser alcançado pela graça e praticar as obras. Agora, a salvação pelas obras, isso não existe. A própria Bíblia diz: é, não vem de vós, para que ninguém se vanglorie, não vem das obras, é dom de Deus. Tá? Então, o apóstolo nos chama a atenção para a gente não cair nessa cilada de falsas doutrinas e de salvação pelas obras. O apóstolo nos chama a confiar totalmente na graça e no poder do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para viver em santidade. Em João, 1 João 2,16, vamos ler 1 João 2,16? 1 João 2,16 diz assim: pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então aqui, quando você cai nessa de que a salvação vem pelas obras, de falsas doutrinas que pregam um evangelho torto, você está caindo na concupiscência do mundo, na concupiscência dos olhos. Às vezes você está se deixando envaidecer porque as falsas doutrinas, os falsos evangelhos, eles acabam te enaltecendo, eles acabam te jogando uma, 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 como que eu posso dizer, uma massagem no seu ego, né? Tem evangelho que massageia o seu ego, né? Isso faz você se sentir bem. Mas na realidade isso não é legal. Porque nós temos que colocar Jesus no centro. Não é eu no centro, é Jesus no centro. Né? Você imagina, aquela mulher com fluxo de sangue, já há 12 anos. Imagine a fraqueza que estava aquela mulher. Traz para o dia de hoje. Jesus está no centro. Jesus está no centro. As pessoas que estão em volta de Jesus naquela época, aquela mulher com fluxo de sangue, fraca, debilitada, que muita gente com certeza empurrou, pisoteou, jogou ela para trás. Aquilo são os pecados. As ciladas que te impedem de chegar até o seu alvo, que é Jesus. Mas se você não tiver o foco daquela mulher, às vezes você é desviado pelo pecado. Às vezes o pecado te dá um empurrão tão forte
que te joga de cara no chão. Às vezes, você cai numa cilada de uma falsa doutrina que parece tão real, que ela massageia tão o seu ego, que ao invés de você estar caminhando em direção ao centro, você está caminhando para trás, para longe. Aquela mulher, ela lutou contra várias pessoas que empurravam ela para trás, que faziam ela sofrer, que pisoteavam nela, mas ela tinha um alvo, que era Jesus. Ela queria chegar tão perto de Jesus a ponto de tocar na orla do seu manto, porque ela sabia que se ela chegasse próximo de Jesus a ponto de tocar nele, ela seria curada. Você está botando isso como meta na sua vida? Eu quero chegar tão próximo de Jesus a ponto de tocar na orla do manto dele e ser curado. Ah, mas eu não tenho doença, mas você vai ser curado. Você pode ser curado espiritualmente. Sua família pode estar precisando de tratamento espiritual. Você pode ter alguma distúrbio que você ainda não sabe. E principal, a vida eterna. A vida eterna. É o que nós devemos ter como meta. Jesus está lá. Ele é nosso alvo. Eu quero chegar tão próximo dele a ponto de tocar na orla do manto dele. Eu sei que se eu tocar na orla do manto dele, chegar tão próximo a ponto de tocar na orla do manto dele, eu serei curado e liberto. Então, quando você se deixa enganar por falsas doutrinas, por evangelhos que massageiam o seu ego, você está fazendo o que está aqui em 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então você está ficando no mundo. E quando você fica no mundo, você está caminhando para a morte eterna, não para a vida eterna. Entendeu? É, nós somos. Nesse versículo repreende a gente para a gente não semear na carne. Que nós não devemos semear na carne, né? E a gente chega à conclusão que me faz entender de tudo que nós lemos até agora é uma diferença crucial entre semear na carne e semear no espírito. Semear na carne é semear como nós lemos agora em 1 João 2,16. Você vai semear no mundo e vai ficar no mundo e você vai ficar na morte eterna. Agora, semear na carne é aquele você viver os impulsos, né? Às vezes os prazeres momentâneos da carne, como a gente leu em 1 João 2,16. Buscando a satisfação pessoal, né? Que às vezes é prazeroso, mas é enganoso. É um prazer enganoso. É um prazer que te leva momentaneamente. E amanhã você não sabe onde você está. Não sabe o que você está buscando. E te leva à morte eterna. Por outro lado, semear no espírito é buscar uma vida de santidade. É deixar que o Espírito Santo de Deus te encha cada dia mais. Deixar que o Espírito Santo de Deus tome conta das nossas ações, nos guie nos nossos atos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que quiser, Senhor. Usa-me, Senhor, até que me esvazie-me de mim, encha-se e até que encontre só a Ti. Essa tem sido minha oração, né? E fazendo isso, a gente passa a ser
como em Efésios 2,19 diz. Efésios 2,19 está dizendo assim: assim já não sois estrangeiros dos santos e da família de Deus. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadão dos anjos, dos santos e da família de Deus. Olha só, quando a gente passa a viver uma vida entregue ao Espírito Santo, deixando que o Espírito Santo guie a gente passa a ser co-cidadão dos santos e família de Deus, filhos de Deus, né? Deus nos comprou para isso, para sermos filhos de Deus. Quando tem aquele ditado, né? Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, desde que aceite que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador, né? Todos nós temos a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Deus nos chama para isso, para sermos filhos, né? Ele não quer que nós vivamos sofrendo nesse, nessa, nessa, nessa concupiscência do mundo, nesses prazeres momentâneos. Não, ele chama a gente para viver uma vida de santidade, para deixar que o Espírito Santo nos guie, nos leve para mais longe, né? Para a honra e glória do nome dele, não para nosso envaidecimento. E essa postura gera em nós a vida eterna, né? Que é fruto do Espírito da comunhão com Deus. Quando a gente deixa o Senhor agir, deixa Jesus entrar, a gente automaticamente está abrindo as portas para vida eterna, para viver uma vida eterna, que é o que a gente busca, né? E já lá no verso 10 também me chamou a atenção, é, porque assim, ele indica que além de você, quando for alcançado pela graça, começar a produzir obras, porque quando você é alcançado pela graça, você começa a produzir obras. Ele diz que nós devemos amar a todos. E nos lembra como a vida é breve quando diz, enquanto temos tempo. O versículo 10 diz assim: então, enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família de fé. Então, esse versículo ele nos fala que nós devemos fazer o bem a todos. Lembra da brevidade da vida, de como a vida é breve, que a gente tem que fazer enquanto houver tempo, né? E ele lembra também do cuidado que nós devemos ter, principalmente com a nossa família da fé, né? Com os domésticos da fé, né? Esse cuidado ele se manifesta em apoio, em encorajamento, em comprometimento, em demonstração prática de amor, um abraço, um aperto de mão, uma palavra. Às vezes, poxa, eu tô aqui contigo, tô em oração por você. E disso, meus irmãos, agora eu vou fazer eu não posso reclamar. Nossa, Deus, como Deus tem sido misericordioso e como tem tido pessoas para nos apoiar nesse tempo. Vocês não imaginam que é só quem passou vai saber que é passar por uma doença terminal, você saber que você não tem mais cura pela medicina. Eu continuo crendo na cura, no Espírito Santo, Senhor Jesus, mas vocês não sabem o quão é duro você ouvir da boca do médico que não tem mais cura. Vocês não sabem o quão é duro sofrer com dores dia e noite. Vocês não sabem o quão é duro estar com uma bomba dentro de você sem saber quando que ela vai estourar. Vocês não sabem o quão é duro ver sua filha olhar para você. Às vezes, quando você
está deitado, gemendo. Tá, pai, você está bem? E vocês não sabem o quão é crucial o apoio que a igreja tem nos dado. Primeiramente, a nossa igreja, Batista Memorial. Agradeço cada membro, cada pessoa que tem nos apoiado, intercedido por nós. Agradeço ao nosso pastor, família pastoral, por tudo que tem feito. A Igreja Batista Atitude, que é uma igreja que tem abraçado a nossa família. Sempre presente também nos momentos que a gente mais precisa, tem alguém para nos dar um abraço. A primeira Igreja Batista de Cambuci, a figura do pastor Walter, pastor Luiz Fernando, que tem sido bênçãos em nossas vidas também. Inclusive participaram do podcast conosco. Se você não assistiu, tá na playlist, só assistir. Então, assim, nós somos abraçados por muitas igrejas, por muitos irmãos na fé, por muitos irmãos em Cristo. E esse abraço faz toda a diferença, tá? Eu gostaria de caminhar para o fim, pedindo aos irmãos que, se você tiver a oportunidade de abençoar alguém, seja com um abraço, seja financeiramente, seja com uma palavra, seja com um aperto de mão, seja com eu estou aqui, seja eu estou orando por você, abençoe. Às vezes, o que a pessoa mais precisa é isso. Agora, se você veio à sua boca alguma coisa para falar, que você pode sentir que aquela pessoa pode se sentir mal por alguma palavra que você falar, é melhor que não fale. Porque muitas das vezes as pessoas que passam por situações difíceis, como eu estou passando, ficam com o seu psicológico muito abalado. E às vezes uma palavra atravessada pode ser motivo até para esfriar a fé. É incrível, mas é. E nós somos chamados para ser uma comunidade de fé, que sustenta, fortalece mutuamente um ao outro, vivendo sobre o amor de Cristo em cada ação. Então, meus irmãos, esse é o estudo que eu queria fazer com os irmãos hoje, tá? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, pela oportunidade. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por mais um dia que conseguimos finalizar esse estudo. Mais um dia que o Senhor nos deu para estar aqui, vivenciando e presenciando as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pois o Senhor tem sido um Pai zeloso, cuidadoso, protetor. Obrigado, Pai, por o Senhor ter colocado verdadeiros anjos em nossas vidas para guerrear, batalhar e lutar conosco. Ó, Pai, obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado pela porção da palavra do Senhor que nós podemos estar lendo. Que o Senhor possa estar conosco nesse dia, nos guiando, nos dando um dia abençoado na presença do Senhor. E queria lhe pedir, Pai, por mim. Cada um vai pedir por si. Mas eu gostaria de pedir por mim. Esvazia-me de mim, Pai. Esvazia-me de mim cada vez mais. E enche-me de Ti. Para que eu chegue ao ponto de poder tocar a orla do Teu manto. Pois eu sei que quanto mais perto de Ti eu estiver, Pai, mais longe das dores, mais longe da angústia, mais longe do mundo eu estarei. Agradeço por tudo, Senhor. Mas não porque mereço, mas porque fui comprado no sangue do Seu Filho amado Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos. Esse foi o estudo que eu preparei para hoje para gente. Aqui atrás está passando nossos apoiadores. Se você puder dar preferência a qualquer um deles ou a todos eles no seu dia a dia que você for usando, eu seria eternamente grato, porque essas pessoas ajudam a palavra a ser difundida, ajudam o projeto a acontecer, ajudam no meu tratamento. E se você também quer ser um colaborador, esse QR Code que está aparecendo no canto é um QR Code Pix. A chave Pix está na descrição desse vídeo aqui embaixo. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir essa mensagem, e se inscreve no canal. E é isso. Hoje, domingo, nosso nono episódio. Amanhã estarei indo para Muriaé, peço aos irmãos oração. Espero que quarta-feira eu consiga trazer para vocês um novo episódio. Mas se eu não conseguir, eu vou estar avisando no Instagram e aqui no YouTube. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Tenham um excelente dia, uma excelente semana e que Deus possa guardar vocês em todos os momentos. Amém? Em nome de Jesus, fique com Deus. Tchau, tchau.